E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo de novo ao canal. Aqui quem fala com vocês é o Francisco Citó. E hoje eu vou fazer uma abordagem básica na programação, mas que é de extrema importância que todo programador tem que dominar, tá? Todos os programadores precisam realmente dominar os laços. O que vem a ser laços? Laços são instruções repetitivas que nós colocamos em simplesmente uma, duas linhas de código. Claro, depende do tamanho da sua regra de negócio, né? Mas que consegue fazer repetições no código. Enfim, a gente vai ver um pouquinho disso hoje. Toda linguagem de programação possui laços. Esses laços que eu vou apresentar aqui são utilizando JavaScript, mas são os tipos de laços mais básicos que existem. Então, independente da linguagem de programação que você usa, vai existir esse laço, às vezes com uma sintaxe, né? A forma de escrever um pouquinho diferente, mas ele vai existir na sua linguagem de programação, tá? Laços, independente de qual você selecione, eles resolvem praticamente os mesmos problemas. No entanto, cada laço é ideal para um certo tipo de problema, isso que a gente vai discutir aqui. O primeiro laço básico que existe em todas as linguagens de programação, pelo menos que eu conheço, é o for. O for, traduzindo em português para, igual eu sempre falo, eu não gosto muito de traduzir, né? Porque realmente fica um pouco mais difícil de aprender. Ah, mas eu não sei inglês. Não tem problema, esses nomes nós vamos aprendendo com o tempo, tá? Mas o for, ele é o tipo de laço mais básico que existe. Normalmente nós utilizamos o for quando nós sabemos, não sabemos a quantidade de vezes que vai ser processado. Claro, vai depender de uma entrada. Mas quando a gente tem uma quantidade limite de passos a serem processados, nós utilizamos o for. Tá? Então vem aqui comigo, vamos ver como é que funciona. Bom, já deixei meio que pré-montado aqui esse array, só para não ter que ficar digitando muito, tá? E eu quero fazer um algoritmo que simplesmente escreva esses nomes. Como é que eu posso fazer isso? Eu crio for, eu tenho que iniciar com uma variável que vai controlar o meu for, tá? No caso aqui, essa variável ela vai começar com o valor 0. Lembrando que em JavaScript, esse let, a gente vai simplesmente declarar uma variável, né, que ele vai rodar em uma determinada instância. No caso aqui, esse let, o i, ele vai rodar dentro do for. Depois do for, ele simplesmente deixa de existir, tá? Vem lá o garbage collector, né, aquele coletorzinho de lixo, e tira ele da memória, para não ficar ocupando memória desnecessária. Então aqui a gente vai iniciar, né, o nosso controlador. Aqui eu vou colocar até que o i seja menor do que o meu array. Então aqui no JavaScript a gente escreve dessa forma, né? Eu pego até que o i seja menor do que o tamanho do array. Observando aqui que na maioria das linguagens derivadas aí do C, né, o array começa em 0. Então essa aqui é a minha posição 0, Ana, Francisco está na minha posição 1, Maria na minha posição 2 e Pedro na minha posição 3, tá? Lembrando que aqui é 0, 1, 2 e 3. No entanto, eu tenho 4 elementos e isso que o length está fazendo, ele está me retornando a quantidade de elementos, no caso aqui vai ser 4. Tá? E, por fim, eu coloco um controlador de passos. O que vem a ser esse controlador de passos? De quantos em quantos itens eu posso ir? Se eu colocar aqui i mais mais, né? O i mais mais, esse mais mais aqui vai ser um incremento de 1 por vez, então 1, 2, 3, 4, 5, tá? Assim por diante. Na verdade, começa com 0, né? Não com igual eu falei, porque aqui começa com 0, depois a próxima vez vai ser 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Eu posso muito bem colocar i mais igual a 2, que vai ser i, vai rodar de 2 em 2, né? O que vem a ser i mais igual a 2? Vai ser a mesma coisa que colocar assim, i recebe, vai ser a mesma coisa que colocar i recebe i mais 2, tá? Então, a conotação para isso, a gente pode colocar assim, mais igual a 2, tá? Então, isso daqui é igual. Mas vamos lá, vou voltar aqui para o exemplo. Certo? Então, aqui no caso, eu quero andar de um por um, porque eu quero escrever todos os nomes. Então, aqui, o que eu coloco no meu for? Simplesmente console.log, que vai aparecer na minha tela ali embaixo, tá? E eu vou colocar array na posição que eu quero. Então, na posição i. Então, aqui, o que vai acontecer? A primeira coisa que o for vai executar vai ser essa atribuição. Então, o i vai valer 0. E, em segundo lugar, ele vai verificar essa condição, tá? Então,
E é menor do que o tamanho do array? Lembrando que o tamanho do array é 4, igual a gente viu agora, certo? E o i vai ser 0. Então ele vai estar perguntando, 0 é maior do que 4? É. Então ele vai imprimir na tela o nome, certo? A partir do momento que ele faz essa instrução, que é a única que nós temos aqui nesse laço, ele vai incrementar o i. Então o i, que era 0, passa a ser 1. E aí ele vai perguntar novamente, 1 é menor do que 4? É menor do que 4. Então ele vai imprimir o array aqui na posição i, certo? Que vai ser 1, no caso aqui Francisco. E assim por diante, até que ele imprima todos os nomes, tá? Então por isso o for, ele é um laço que nós utilizamos quando nós sabemos o tamanho da entrada, né? Não que nós saibamos exatamente o tamanho da entrada, porque aqui eu posso simplesmente colocar um outro nome qualquer, né? Posso colocar, por exemplo, João. Então, eu não sei exatamente o tamanho da entrada, né? Mas o que eu quero dizer com saber o tamanho da entrada é o algoritmo sabe. Então, com isso daqui, a gente consegue definir qual que é o tamanho da entrada, certo? Então, for, ele é utilizado quando eu consigo definir o tamanho da entrada. Então, o algoritmo sabe a quantidade de vezes que ele vai precisar ser executado. Então, em casos como esse, o mais adequado é usar o for, porque a estrutura dele já é própria para isso. Bom, então, fazendo esse array, vamos ver qual que vai ser o valor final desse array. Então, aqui no caso, eu vou imprimir a minha lista, certo? Independente de quantos nomes eu adicionar aqui, deixa eu ver, por exemplo, Beatriz, né? Eu executo, sempre vai imprimir a lista, independente do tamanho, tá? Então, quando eu consigo definir o tamanho, eu uso for. Essa questão do passo, como é que funciona? Imagina só que eu quero imprimir ao contrário, indo do último nome para o primeiro, tá? Numa forma inversa, só para vocês entenderem como é que é possível fazer isso. Aqui, eu vou iniciar o meu array do último elemento. Como é que eu faço para inicializar ele do último elemento? Repara que aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, certo? Só que como aqui o primeiro eu não conto como 1, mas como 0, então aqui vai ser índice 0, índice 1, 2, 3, 4, 5. O meu último elemento vai ser do tamanho 5. Na verdade, ele sempre vai ser da quantidade de elementos menos 1. Tá? Como começa em 0, né? Então sempre vai ser a quantidade de elementos menos 1. Eu quero ir ao contrário agora, então meu ponto de parada não vai ser mais menor do que array.length, porque eu já começo do último elemento. Vai ser quando? Quando o meu índice aqui for 0. Tá? Então, enquanto i for maior ou igual a 0, ele vai executar. E o meu passo agora vai ser decrementando o i. Então eu começo do último 5, no caso aqui, não é? Então esse aqui é meu índice 5. Depois eu vou decrementando o i a cada iteração, tá? Não é interação, é iteração, cada execução aqui do for. Então aqui, 5, 4, 3, 2, 1 e 0, tá? Isso que eu quero. Dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente para a gente conseguir acompanhar melhor. Eu vou colocar aqui qual que vai ser o i. Opa, vou colocar aqui em string, tá? Então, vírgula i, a gente vai saber qual que é o passo, né? A gente vai também saber length, a gente vai também saber o tamanho do array, tá? Qual que é o tamanho total. Então, para isso eu coloco aqui a ar.length, certo? E por fim eu quero saber qual que é o nome a ser impresso. Então, nome i, que vai ser o nome que vai estar nesse endereço aqui do array. Quando eu mando executar isso, então repara, eu comecei aqui do i da posição 5, né? Meu array tem 6 elementos, o primeiro nome a ser impresso é Beatriz, que na verdade é o último aqui, certo? Então, eu fiz a execução, se vocês repararem, na forma inversa. Então, essa é a importância aqui do controle de passos, tá? Vamos supor que eu queira pular de 1 em 1. Então, deixa eu começar aqui de novo do 0. Eu quero que vá até o tamanho do array, tá? Então,
.length, né? Coloquei aqui menor porque eu não posso colocar menor ou igual, porque não existe igual, né? O elemento 6 não existe aqui, tá? E em vez de mais, eu vou colocar mais igual a 2. Então aqui, isso daqui vai garantir com que o meu i ele pule de 2 em 2, tá? Então vamos limpar aqui o console. Executando isso, repara, eu imprimi simplesmente o índice 0, né? Opa, índice 0, pulou o índice 1, índice 2, pulou o índice 3, índice 4, certo? Pulou o índice 5 e não existe índice 6. Se eu adiciono um nome aqui qualquer, deixa eu pensar aqui, José, por exemplo. Então, ele imprime apenas aqui os índices pares, tá? Então, assim que eu controlo o for, eu tenho um início, uma condição de parada, que eu vou executar até essa condição aqui não ser mais... essa condição não ser verdadeira, e eu coloco o passo que eu quiser aqui, tá? Mas reparem que em todos os casos eu utilizei uma lista que eu conseguia definir com clareza o tamanho dessa lista, tá? Então, nesses casos que nós utilizamos o for. Agora, outro laço que nós utilizamos muito também é o do while. O que vem a ser o do while? Ele serve para executar alguma instrução e ele, enquanto houver uma condição verdadeira, essa instrução ela vai se repetindo. Mas ela já executa essa primeira vez, pelo menos uma vez, essa instrução. Então, como é que funciona o do while? Primeiro eu escrevo do, coloco as instruções que eu quero aqui e coloco a condição. A minha ideia aqui vai ser, eu criei uma funçãozinha simulando uma conexão de banco de dados. Obviamente aqui não está conectando ao banco de dados, tá? Ele simplesmente está fazendo aqui recebendo algum número randômico, tá? É assim que nós fazemos no JavaScript, e a partir desse número randômico, se esse número for 0, é sinal que conectou com o banco, né? Se não for, ele vai retornar false, tá? Então, a ideia é essa, enquanto não for 0, é sinal que não está conectado, tá? Obviamente não é assim que a gente se conecta a um banco, mas é só uma simulação para que a gente consiga entender o código funcionando, tá? E como é que vai funcionar aqui o do while? Vamos supor, enquanto eu não tiver logado, eu quero que fique mostrando a mensagem conectando, tá? Então, enquanto eu não estiver conectado ao banco, né, igual aqui eu vou colocar connectDB, tá? Enquanto isso daqui não for verdadeiro, eu quero que fique apresentando a mensagem conectando. A partir do momento que conectar ao banco de dados, a minha mensagem aqui vai ser conectado ao banco de dados. Então, repara aqui que nós não sabemos a quantidade de vezes que isso vai executar, diferente do for, né? Quando nós utilizamos o for, a gente tinha uma lista bem definida, que nós conseguíamos saber a quantidade de vezes que o algoritmo ia precisar para executar aquela entrada, né? Aquele array. Aqui, no caso, a gente não sabe. Pode se executar uma vez, 10 vezes. Uma vez a gente sabe que vai executar, a gente sabe que vai tá pedindo para conectar, certo? Agora, o tempo que vai demorar, a quantidade de iterações que vai demorar para conectar, a gente não sabe. Então, quando a gente não sabe, nós utilizamos o do while ou também o while, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, aqui vai fazer o papel. Ele está se conectando a partir do momento que ele se conectar, né? Ou seja, enquanto não estiver conectado, ele vai executar. A partir do momento que ele conectou, ele sai e continua fazendo todo o resto do meu script, certo? Então, se eu pedir para executar, ok, ele tentou executar uma, 2 vezes e conectou, então ele já saiu para a terceira vez, certo? E isso, toda vez que a gente pedir para executar, ó, aqui no caso já foram 3 vezes, se eu pedir para executar de novo 2, se eu pedir para executar de novo, já foram 3 de novo, né? Olha aqui quantas vezes executou, então a gente não sabe quantas vezes vai ser necessário para conectar o banco. A gente só sabe que enquanto não estiver conectado, vai persistir o código aqui até uma hora conectar. O while já é um pouquinho diferente, porque nenhuma instrução é executada se a condição não for satisfeita logo no início, tá? Então,
Ele vai verificar uma condição, se essa condição for verdadeira, ele executa, senão ele já sai, tá? E nem sequer executa o que tem dentro. Então aqui no caso, quando eu coloco while, certo? Repara que não coloco do while, eu simplesmente coloco a instrução while. E eu quero saber aqui, vamos supor, se tem internet. Assim como no exemplo anterior, eu coloquei aqui uma função simulando, né, a detecção de internet. Se tiver internet, faz alguma ação. Se não tiver, sai fora, não executa nada. Tá? Então aqui no while, simplesmente, no JavaScript, eu coloco o while, coloco a condição que eu quero. Repare que aqui essa função, ela é do tipo booleano, né? Ela vai me retornar verdadeiro ou falso. Então, se retornar aqui verdadeiro, eu continuo executando. Se retornar falso, eu nem sequer executo e saio do laço, tá? Então aqui, deixa eu colocar um exemplo aqui, conectado à internet. E quando essa função retornar falso, conexão perdida. Conexão internet perdida. Tá? Então aqui qual que vai ser a ideia? Vai ficar executando isso daqui até que ele retorne falso. Aqui repara que eu coloquei vezes 2, né? Enquanto lá no while estava 5. Então assim, aqui tem uma chance de 1/5, tá? De retornar o valor 0, né? E aqui tem a opção de retornar o valor 0 ou 1, não passa disso. Então aqui, quando eu for executar o código, ó, ele entrou aqui no while, falou que estava conectado à internet, voltou, estava conectado à internet de novo, e aí a conexão foi perdida, tá? Então, enquanto tinha conexão com a internet, executou essa linha de instrução. A partir do momento que não teve mais conexão, entrou a linha de baixo, né? Já a linha saindo do while, tá? E assim como do while, toda vez que eu executar, você vai ver que vai ser um pouquinho diferente. Igual aqui, ó, nem sequer executou, tá? Ele simplesmente falou que a conexão da internet foi perdida. Ou seja, o que aconteceu aqui? Né? Res internet retornou falso, logo de primeira, tá? E conforme eu vou salvando e os resultados vão aparecendo, vocês vão ver que varia demais. Aqui executou uma vez, depois já saiu, né? Então aqui também, aqui nem se conectou, tá? Então aqui já se conectou várias vezes. Então nós utilizamos aqui o while quando nós não sabemos quantas vezes eu vou executar aqui uma instrução, né? Porque vai depender aqui se eu tiver aqui no caso internet ou não. Então, enquanto eu tiver internet, está executando. A partir do momento que eu não tiver, sai fora. Aqui nos laços, eu consigo, o que eu consigo resolver com um, eu consigo resolver com todos. Então, aqui no caso, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como é que eu faria isso, mas utilizando o while. Primeiro, eu tenho que colocar um controlador, certo? Então, aqui, let e recebe 0, ficaria fora. O meu while seria a minha condição de entrada. While. Eu posso até copiar do jeito que está aqui, tá? Porque realmente vai ser os mesmos pontos de parada. E aqui, por fim, essa instrução eu vou colocar ao final do meu código, tá? E aqui no meio eu poderia copiar aqui a mesma instrução. Então, repara, essa parte aqui, essa parte seria a minha condição no for e essa parte aqui, tá? Aqui lá em cima não tem ponto e vírgula, né? Então, quando eu mando executar, você vê que é executada a mesma instrução que eu tinha lá em cima. Vamos supor, se eu quero imprimir todos, né? Que em vez de pular de 2 em 2, eu vou pular de 1 em 1. Então, a gente vê aqui que retornou todos os elementos da lista. Só que olha o tanto que fica estranho aqui essa sintaxe, né? É muito melhor e muito mais fácil de você ler e você entender aqui o for, tá? Então, por isso que para listas como essa, que a gente sabe a quantidade de execuções que tem que ser feito, normalmente nós utilizamos o for, tá? Enfim, não existe assim um laço que você possa falar assim, é certo, esse é errado, porque todos vão resolver os mesmos problemas, tá? Se eu quiser, por exemplo, usar o do while,
Ficaria mais estranho ainda do que isso. Minha condição de parada seria essa, né? Só que eu poderia colocar até aqui dentro, né? Só que aqui pode ser que quebre o meu elemento aqui. Então eu tenho que colocar essa condição aqui no meio do while. Olha o tanto que já fica pior ainda isso, né? E fica redundante também. Porque repara aqui, né? Ou simplesmente eu poderia até colocar isso aqui do lado de fora também, enfim. Eu poderia fazer dessa forma também, mas olha o tanto que isso fica bizarro, né? Então o código fica muito, muito estranho. Enfim, não faz sentido usar um tipo de código desse, né? Sendo que o para é muito mais claro, tá? Então repare, quando eu salvo aqui, né? Ele vai executar da mesma forma, independente se eu tire nome, coloque nomes, não importa, ele vai executar. Só que olha o tanto que isso aqui fica estranho, né? É muito mais fácil utilizar isso, tá? Então, o que eu sugiro é, você sabe a quantidade de vezes, você tem uma lista que é controlada, que você sabe quantas vezes ela vai ser executada, usa o for. Você não sabe, você pensa no while ou do while. Só que eu vou ter que executar pelo menos a instrução uma vez, igual tem aqui, né? Conectar o banco de dados, pelo menos uma vez antes de sair, eu utilizo o do while. Não, eu quero primeiro verificar se essa condição satisfaz para depois saber se eu executo ou não. Então, usa o while. Esses laços são extremamente importantes que todo programador domine. Eu vejo que hoje em dia as pessoas se preocupam demais com as coisas mais avançadas, igual estudar React, estudar Python, estudar o que quer que seja, e larga algoritmos de lado. Sendo que é justamente a lógica de programação, algoritmos, estrutura de dados, que são informações que você realmente precisa para conseguir avançar na sua carreira, tá? Eu, quando comecei a programar, era Delphi, também tinha Visual Basic, veio PHP, Java, enfim, as linguagens de programação ao longo do tempo, elas vão mudando, elas vão evoluindo, elas mesmas vão mudando dentro delas mesmas. Por exemplo, o JavaScript não era igual a gente vê hoje no Node.js, enfim. O que vai fazer com que você seja algum programador bom é justamente o conhecimento dos fundamentos mais básicos da computação. Tá? Quando eu falo os fundamentos mais básicos, eu sempre falo aqui estrutura de dados, lógica de programação, algoritmos, são coisas extremamente ligadas, e paradigmas de programação. Vocês tendo domínios com essas disciplinas da ciência da computação, você vai conseguir aprender com muita facilidade qualquer linguagem de programação, tá? Nenhuma vai ser um obstáculo para você, porque realmente você sabendo os fundamentos da ciência da computação, você consegue aprender com qualquer facilidade o uso de qualquer ferramenta, tá? Então fica aí a dica, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva aí no canal, dá o like, enfim, e obrigado aí pela audiência.